Salve galera, tudo bem? Como vocês estão? Começando aqui o Storm Relâmpago no dia de hoje. Vemos o índice futuro tocando uma zona de suporte, segue uma pressão de venda muito importante. A gente está vendo que o mercado não está conseguindo repicar, os compradores estão muito assustados e realmente existe uma fuga da renda variável cada vez maior. Chega um momento em que isso termina, a gente sabe disso. A gente tem o suporte aqui em 99.206. Estamos construindo um possível retângulo em fundo. Só se a gente respeitar esse fundo aqui, só se a gente conseguir fazer esse movimento aqui, coisa que até o momento não parece que está acontecendo. Seguimos dentro de um canal de baixa, esse canal de baixa já consegue ser construído aqui no 30 minutos. Eu estou botando aqui o 30 só porque o meu 120, não sei quem coloco ele, deu um problema aqui no 120. Hoje no índice futuro não tem esse problema. No índice fut cheio não tem esse problema. A gente segue realmente trabalhando aqui este canal de baixa dentro dos 120 minutos, canal mais amplo, seguido de um canal mais curto. Esses dois canais de baixa seguem pressionando o mercado para baixo, os vendedores estão dominando completamente o cenário, empurrando o mercado nessa direção. Quando a gente coloca aqui o nosso 12 minutos, a gente vê que o canal fica mais nítido e mais fácil de ser visualizado, como nós estamos olhando exatamente aqui. Tá? Deixa eu tirar isso aqui tudo. Tirar isso. Tirar isso. Pronto. Então agora, a perda de 99 mil, que é este fundo estabelecido aqui, abre uma perspectiva de recuo cada vez maior até 97. Continuar trabalhando dentro desse canal observado aqui, eventualmente vindo buscar a região dos 93 mil pontos. Setor de bancos muito pesado, setor financeiro muito pesado, Petro e Vale. Petro até tem se segurado, a Vale está mais frágil. O cenário é realmente, por enquanto, mais bearish do que bullish nesse momento, o que é algo surpreendente, já que no final do mês, geralmente, os fundos costumam recompor suas carteiras, e isso produz uma certa pressão compradora, mas que não rolou nos últimos 2 dias, a gente percebe isso nitidamente. Por enquanto, então, enquanto estamos no Éden dos traders de venda, é procurar por sinais de venda. Todo e qualquer repique, pensar em vender. Toda e qualquer movimentação de repique, trabalhar a ponta vendida. Então, mas é esperar repicar, não é vender perda de suporte, porque vender perda de suporte usualmente não é uma boa ideia. Olha aqui o dólar futuro, por sua vez, eu devo modificar o nosso conceito aqui de relâmpago, falando mais de swing trade do que de day trade. O dólar fez um movimento forte de queda no dia anterior. Ontem ficou praticamente o dia inteiro de lado no final do mês. Subiu, caiu, subiu. Ficando então dentro de um range. O dólar continua dentro desse range. Isso demonstra que os compradores seguem segurando o dólar forte. Depois do candle de ontem, anteontem, era esperado que o dólar afundasse de uma maneira mais nítida. Não foi o que ele fez. Ele construiu inclusive um 1, 2, 3 de compra. E agora começa a ficar cada vez mais possível o rompimento de 5,31. Já era para ter caído, pessoal. Se não caiu, isso significa basicamente que os vendedores não estão com força de empurrar o dólar para baixo. E isso traduz a imediata possibilidade do mercado vir a romper 5,31. E se romper 5,31, bom, aí liberta realmente o dólar para buscar alvos muito mais longos. O primeiro alvo seria 5,45, mas o alvo final principal seria lá em 5,85. As incertezas políticas têm elevado cada vez mais o risco Brasil, associado ao aspecto de recessão e inflação mundial que a gente já tem comentado com vocês há algum tempo. Então, sim, para nós é ruim, o Brasil é ruim, a gente preferiria que o dólar realmente voltasse para essa região e trabalhasse dentro desse retângulo. Isso seria bem mais interessante para a economia e até mesmo para o arrefecimento da inflação como um todo, mas não é o que a gente está vendo. A gente está vendo aí realmente, por enquanto, o dólar sendo pressionado para cima, e isso está atrelado, sem dúvida alguma, à nossa taxa de juros. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso, como é que a taxa de juros influencia essa questão de dólar e esses aspectos todos. E talvez até um pouquinho falando sobre inflação. Acho que é uma coisa importante a gente fazer. Estou aqui
Eu vou continuar operando com o meu robô. O robô não performou fantasticamente bem no mês passado, mas faz parte da vida. Ele vai ter momentos que ele não vai estar tão bem, vai ter momentos que ele vai estar melhor. Meu robô trabalha em 10 minutos, máximas e mínimas. O conceito é trabalhar máximas e mínimas. Eu vou também começar a produzir alguns trades, alguns swing trades focados no máximas e mínimas no gráfico diário, tá? Eu vou dar uma olhada aqui com vocês, inclusive, para a gente falar e ver qual seria o papel bom para fazer isso no máximas e mínimas diário. Tem vários papéis possíveis. Vamos olhar aqui milho. CC 1022. Cara, CC 1022 continua muito bagunçado. Ele está realmente muito bagunçado. Ele perdeu esse fundo aqui. Tá fazendo um pullback. Tá no Eden dos trades de venda no diário. Tá no Eden dos traders de 120 minutos. Então eu vou esperar aqui. Ó, o pullback foi feito. Um cara mais agressivo até poderia pensar em fazer uma venda na perda mínima dessa barra branca aqui. Barra branca rompida para baixo dentro do Eden dos traders. Poderia listar algum tipo de venda. Não sei se eu vou fazer. Eu tô meio cabreiro com milho. Aliás, tô meio cabreiro com boa parte do mercado. Tô tentando operar o mínimo possível, esperando sinais bem claros, assim, bem nítidos. Coisa que não tem aparecido na maior parte dos ativos, né? Então, realmente, nesse cenário aí, por enquanto, estou segurando as minhas operações. BGV 22 eu estou comprado ainda. Essa compra não tá legal. Essa compra foi feita nesse rompimento aqui. Já era para ter andado, não andou. Tocou média mod 80 ontem. Tá bonito esse cenário aí. É um trap de urso, mas realmente o candle tá feio. O meu stop dessa operação a gente sabe tá abaixo desse fundo aqui. Por enquanto eu estou esperando isso. Fui quase estopado ontem por uma nesga e meia, não foi estopado. Talvez venha ser estopado hoje. Vamos ver como é que vai movimentar-se o cenário do boi nesse movimento todo. Como eu estava falando, máximas e mínimas é um padrão bastante fácil de ser operado, seja para um swing trade ou seja para um day trade, em um prazo um pouco mais afastado, 60 minutos. Geralmente a gente tenta comprar a mínima dos dois últimos candles e vender a máxima dos dois últimos candles. A gente fecha a posição também se no meio do caminho o trade está rentável, está profitable, ou no terceiro dia após o início da operação. Quando a gente faz esse sistema e olha, por exemplo, uma CEMIG num gráfico de 3 anos, esse seria o resultado, 81%. Vamos ampliar aqui o tempo para 5 anos, ter um pouquinho mais de base. A gente tem 79% de acerto. Veja que o resultado não é fantástico, apesar do alto número de trades. A gente tem 211 trades aqui. E a gente só consegue produzir isso aqui, basicamente, de lucro. O que é ruim? Um anualizado de 2,30%, com 39% de drawdown, isso machuca, sem dúvida alguma. Se a gente pega uma CPF3, o resultado não é bom. Pega uma Copel, o resultado melhora. O resultado fica um pouco mais interessante. Se a gente pega uma Cezanne, o resultado fica um pouquinho melhor, 82% dos trades indo para o lucro, um 10% de drawdown, que é algo mais contido, um Sharpe Ratio bacana. Cezanne performa bem. CSMG3 também performa muito bem, um drawdown bem contido, 80% dos trades indo para o lucro em 5 anos, um ganho anualizado de 15%. 15% também não é nada que apaixone o cara, né? Vamos ser bem francos aqui, né? Não é nada que o cara fique, uau, 15% de ganho no ano, que delícia. Não, não é algo nesse cenário, né? A gente tem aqui um retorno de 10% nesse período, por ano, né? Anualizado, 60% em 5 anos. Vamos olhar aqui em Embraer, vamos olhar em NAT, Eneve. Eneve passa a ter um resultado um pouco mais atraente de todos que a gente viu até agora, tem um drawdown contido, tem um bom Sharpe Ratio. EQTL. EQTL bastante interessante, 20% de anualizado com 13% de drawdown, tá interessante, um Sharpe Ratio de 2,46. O bom da EQTL é que é um ativo mais, digamos assim, mais conservador, mais prudente em relação ao mercado ruim. A gente tem, vamos pegar um papel que pague dividendos, ou que pague bons dividendos, ver se eles rolam bem. Vamos tentar pegar uma Itaúsa. Itaúsa performa com 13% ao ano, não é tão ruim até, não é de todo ruim. Pegamos uma Kepler. Kepler não, vou pegar uma Vivid 3 ou uma TAI 11. Petro não é bom para Petro, a gente sabe disso, não é um papel que tem volatilidade para isso. Onde é que está a nossa Vivid 3 que paga um monte de dividendos?
pegar primeiro a TAI 11, que paga bons dividendos também, pagando 8,5% ao ano, não é ruim. 78% dos trades indo para o lucro, mas não é aquele troço maravilhoso. Vou pegar uma TRPL4. Meia boca também, 75% de acerto, nada fantástico demais. Assim. Uma Unip 6 já vai um pouquinho melhor, 73%. Vamos pegar uma V23. V23 parece ser, de todos que a gente olhou até agora, o papel que tem um bom retorno, um bom pagamento de dividendos, um drawdown de 6,11%. As regras aqui estão bem claras, talvez eu pudesse tirar isso daqui e tirar isso daqui. Nós estamos saindo com 3 dias de lucro, 3 dias da operação, esse é o stop do tempo. Vejo que não melhora muito, na verdade piora um pouco o nosso drawdown. Se eu aumentar aqui o tempo para 5 dias, vai aumentar o nosso drawdown? Não, diminuiu o nosso drawdown. Melhorou um pouco essa situação aqui. Dei um pouco mais de tempo para o trade rolar. Uma semana, então, de tempo no trade rolando. Eu estou saindo na máxima dos últimos candles. Quem sabe eu tento sair na máxima do último, entrar na mínima do último candle. Será que seria bom? Veja que a gente aumenta o nosso número de sinais. Nosso nível de acerto melhora um pouco. Parece ser mais interessante, sim. A gente tem um drawdown de 8,38. Vamos tentar sair na massa do último candle. Vamos tentar sair na massa do último candle. Tentar sair na massa do último candle. Veja que a saída na massa do último candle reduz um pouco o nosso nível de acerto. O nosso drawdown não cai. Não pareceu ser bom. Vamos manter a saída na massa dos 2 últimos candles. Será que vale a pena a gente colocar alguma regra principal por uma tendência, tipo uma média móvel mais rápida acima da média móvel mais lenta, por exemplo? Poderíamos colocar uma média móvel de, botar uma média móvel de 17 acima de uma média móvel de 21, que seria um filtro de tendência. Vamos ver se rola aqui. A gente melhora nosso nível de acerto, reduz nosso resultado, nosso drawdown cai um pouquinho mais, nosso Sharpe Ratio reduz. Não pareceu ser muito interessante aqui. Vou colocar a média móvel de 50 acima da média móvel de 80. Um filtro um pouco mais suave para esse swing trade. Não ficou bom. Nosso drawdown continua muito alto. Não vale a pena. Vamos colocar apenas uma média móvel subindo. Uma média móvel de 80, por exemplo, subindo. Como um filtro. Nosso drawdown continua muito alto. Melhor sem o filtro. Observe como fica melhor sem as médias. Resultado muito melhor, drawdown mais contido. Talvez eu pudesse pensar numa saída um pouco mais curta. Sair no primeiro candle que eu estiver fechando com lucro. Eu gosto dessa saída, é uma saída que me atrai, particularmente falando. Eu gosto disso. Olha como o nosso drawdown dá uma contida, o nosso resultado melhora mais ainda. Então esse vai ser o modelo que eu vou operar nos próximos dias, trabalhando V23 por 50 mil reais, desenhando isso dessa maneira. Só que quando bater o meu alvo, eu vou transformar isso em lucro para ir crescendo o bolo dessa operação. Isso vai ser o que eu vou estar construindo. Seja para eu poderia fazer isso com Vivid. Tem um outro papel mais interessante, talvez uma VEG? Não. Talvez uma TRPL que paga bons dividendos? Não é bom, não. A TRPL não é bom, não. Uma TAI 11? A TAI 11 seria plausível de fazer. Eu posso pensar em escolher entre qualquer uma das duas. A compra na mínima do último candle, a saída na máxima dos 2 últimos. Saio no 5º dia do trade ou eventualmente no 3 dias. Será que 3 dias não seria melhor? Não, 3 dias não fica melhor. O melhor realmente são 5 dias para o trade rolar. Uma semana de trade, são swing trade de fato. Muito bem. Então tá feito aqui. Eu posso escolher entre TAI 11 e V23. São 2 papéis que vão bem por esse modelo. Tem alguns outros papéis que performam bem também. A gente poderia pensar eventualmente no Unip. O NIP rola bem. Um drawdown muito alto aqui. Sempre preocupa um pouco esse drawdown alto. Sula 11. Sula 11, mas drawdown também alto. Não me interessa muito sistemas com drawdowns muito altos. Na SLC3 o drawdown também está muito alto.
Rente 3. Rente 3 drawdown também muito alto. Por isso, um tanto quanto perigoso e tenso. Qual 3. Drawdown bem alto também. A gente está vendo ali que por enquanto os papéis mais tranquilos realmente são os elétricos, que tem uma alta volatilidade. Olha a lojas Renner aí, até que é bonito, 81% de acerto nesse sistema. Vamos lá para EQTL, que talvez EQTL, o Copel, o CEMIG. Vamos ver aqui. Setor elétrico, que é o mais afeito a esse modelo. Copel, CPF3, EQTL, EG3. EG3 está legal. ELET6 está bem interessante, mas com um drawdown muito alto. E EQTL3 nesse movimento aí. A gente viu que desses aí realmente Vivid3, TRPL4 e TAI11. TRPL4 não, Vivid3 e TAI11 são os quais interessam. E é nesse que eu vou estar executando meus swing trades usando esse modelo. Simples, fácil, eficiente. A regra é comprar a mínima do último candle, vender a máxima dos dois últimos, ou vender no primeiro candle que eu estiver no lucro, fechamento do candle, ou quando eu tiver 5 dias após o início da operação. É isso, pessoal. Esse é o meu plano para a semana que vem. Eu vou operar isso pelos próximos meses, assim, porque eu vou estar preocupado com uma série de outras coisas que não estão atreladas ao mercado. Então não posso ficar dedicando muita atenção para tentar ler qual vai ser o swing trade perfeito a ser feito. Forte abraço a todos. Até mais. Tudo de bom.